EUESRI 2016. Sejam bem-vindos, prometi 3 minutinhos, estamos aqui de volta e agora estamos aqui recebendo com muita honra líderes da transformação digital, ou que a gente vem chamando da verdadeira transformação digital, que já vem ocorrendo nas empresas, governos e com as pessoas. Então eu estou recebendo aqui o Fernando André Neuva, ele é engenheiro civil, atua no DEMAI desde 1992 e o DEMAI é o Departamento Municipal de Água e Esgotos de Porto Alegre. Desde 2012, o Fernando trabalha na inovação do cadastro comercial com a implementação de geotecnologias e é o responsável pelo desenvolvimento da ferramenta GeoDemai e o GeoDemai Mobile. Hoje, o DEMAI é uma autarquia pública da Prefeitura da cidade de Porto Alegre, que é responsável pela captação, tratamento e distribuição de água, coleta e tratamento de efluentes, o esgoto, na capital. 100% de Porto Alegre são abastecidos com água tratada e 87,7% da população tem o serviço de coleta de esgoto. Seja muito bem-vindo. Também estou recebendo o Geraldo César Correia, ele é engenheiro eletricista com mestrado em ciências, possui especialização em geoprocessamento e gestão empresarial, ele atua na Copel desde 1986. Atualmente é gerente da divisão responsável pelos sistemas de engenharia da Copel Distribuição e também é professor da Universidade Positivo. A Copel é a maior empresa do Paraná e atua com tecnologia de ponta nas áreas de geração, transmissão e distribuição de energia, além de telecomunicações. A Copel efetua, em média, mais de 70 mil novas ligações a cada ano, atendendo praticamente 100% dos domicílios das áreas urbanas e passa de 90% nas regiões rurais. São 8.559 empregados e um faturamento de aproximadamente 14,7 bilhões de reais em 2015. Seja bem-vindo também, Geraldo. Boa tarde. E como a gente viu, né, aqui não só essa leitura, mas essa interpretação do que a gente tem aqui, nós estamos falando de belos números. Né? Nós estamos falando aí de 87,7% de coleta de esgoto, 100% de água tratada em Porto Alegre, nós estamos falando de 70 mil novas ligações da Copel, atendendo praticamente 100%, e isso não foi de um dia para o outro, tenho certeza disso, e o que mais o nosso público tem perguntado para a gente aí é: muito interessante essas novas ferramentas, o que vocês têm mostrado, mas essa transformação digital começou hoje? Começou ontem? Então eu queria ouvir um pouquinho da experiência de vocês, sei que vocês são aí pioneiros no Brasil dentro dessa área, queria ouvir um pouquinho de vocês essa trajetória, de onde saíram, de onde estamos chegando, para entender que a transformação digital faz parte de uma mudança de cultura realmente. Posso começar? Claro. Então, Abimael, obrigado pelo convite. Né? Essa inovação, a implantação do geoprocessamento no DEMAI, ela começou em 96, aproximadamente 97, onde todo o cadastro comercial, que era em papel ainda, dos quarteirões da cidade, dos clientes, começou a se passar para o meio magnético, né, para o arquivo CAD. Em 2004, as primeiras redes de água foram vetorizadas, né, e guardadas em formato shape, num desktop. Em 2006 foi feita a mesma coisa com rede de esgoto e esses dados ficavam guardados em ambiente desktop, um isolado do outro. Né? Em 2012 se verificou a necessidade de criar, né, um ambiente corporativo e a companhia de processamento de dados da cidade criou o banco de dados Oracle Spatial. Todos esses dados de rede de água e esgoto foram colocados lá, né, e a partir de 2012 a gente começou a trabalhar os clientes do DEMAI. Tá? Que na verdade são clientes do DEMAI, mas são de Porto Alegre. Né? O que a gente fez? A gente fez uma espacialização com geocoding, né, de todos os clientes, não, cada ponto correspondia a um cliente. O geocode com aquela dificuldade de endereços que Porto Alegre tem, é uma coisa comum entre as cidades. Né? Nós iniciamos um trabalho e levou 2 anos aproximadamente para nós posicionarmos cada cliente na sua respectiva posição geográfica. Né? Dessa ação, hoje nós temos todo o cadastro técnico e comercial do DEMAI lançado nessa base de dados com confiabilidade geográfica e daí saem várias ações comerciais, que uma delas a gente vai apresentar hoje aqui. Muito bom, muito interessante. Boa tarde a todos. A Copel tem uma longa história trabalhando com dados georreferenciados.
Começamos em 1974. 74. Faz bastante tempo. Lembrar o pessoal 40. aí que a Esri foi aberta em 1969, ou seja, Poxa, quase junto com a bem fundação próximo. da própria Esri. Interessante. Bem próximo. No começo era bem diferente do que é hoje, né? O levantamento de campo era feito com teodolito e trena, aí o pessoal preenchia formulários à mão, que eram digitados por digitadores profissionais, aí carregava-se no sistema, na base de dados, o sistema era todo batch, então, e periodicamente rodava-se algumas análises, cálculos elétricos que emitiam relatórios para as áreas, né? De lá para cá, nós passamos por uma série de movimentos, né, de transformações digitais, no qual nós primeiro migramos para uma parte online, né? Nessa parte online, quando fizemos a primeira plotagem, pudemos ver o primeiro desenho de um alimentador da rede elétrica, foi uma coisa maravilhosa, assim, foi um sucesso tremendo. Depois migramos para sistemas gráficos e estamos trabalhando com ArcGIS já faz muitos anos, né? Atualmente a Copel tem aplicativos de geoprocessamento para diversas áreas da empresa, tais como cadastro, projeto, planejamento, meio ambiente, operação, várias áreas. Todos esses sistemas eles são integrados com outros sistemas grandes da empresa, tipo ERP e SIS, né? E o que a gente pensa assim, em termos de evolução, de caminho para frente, nós temos várias vertentes que a gente trabalha. Além da gente estar evoluindo naturalmente esses aplicativos que já existem hoje, nós estamos trabalhando também com mobilidade. A Copel também tem um histórico grande de mobilidade. Nós começamos a desenvolver aplicativos móveis em 2002, com PDAs e handhelds, né, antes do smartphone. Mas o que é mais interessante hoje é que a gente está começando a utilizar aplicativos, ferramentas que permitem um desenvolvimento rápido de aplicativos. Entregar um produto mais rápido para o cliente. É o caso, no caso da Esri, do Survey 123, Workforce, que nós estamos começando a trabalhar, e o Navigator, que a gente vai fazer alguns testes ainda, nós não começamos, mas tem um bom potencial, né? Uma outra vertente que é importante também, que a gente trabalha muito nisso já faz muito tempo, é que a área de TI não consegue atender toda a demanda das áreas usuárias. Então a gente precisa fornecer ferramentas para o usuário que ele próprio possa fazer análises, emitir relatórios, gráficos e assim por diante, né? Nesse contexto entra o Maps for Office, que a gente já utiliza, mas está melhorando bastante, no último ano evoluiu bastante. E o Insight, que nós ainda não começamos a utilizar, mas também tem um bom potencial. E aí tem outras vertentes a mais a serem trabalhadas, que é mapas, aplicativos em 3D, de dados LiDAR e muitos outros. Então, eu vejo, e assim como eu disse na primeira mesa de discussão, na parte da manhã, né? Eu vejo que a gente está aqui falando muito mais do que software, né? E a gente está falando também, falando de plataformas. E também não estamos falando somente do fetiche tecnológico, de versões, etc. Nós estamos falando principalmente de mudança na vida das pessoas. A transformação que realmente chega até as pessoas, né? Eu tô com... E aí, ele deixou... O pessoal que está assistindo já até mandou aqui algumas perguntas, deixou o pessoal ansioso, né? O Fernando falou que E aí tem um dado muito interessante, eu queria que ele relatasse para a gente, aí se eu vou até... olha que interessante, pessoal. O DEMAI, ele analisou as cobranças, né, de tarifa social, utilizando a plataforma ArcGIS. Isso mesmo. E realizou um aumento de arrecadação de R$500 mil por mês. Mas mais do que só o aumento de arrecadação, com certeza a tarifa social, ou seja, pessoas também que não estavam cadastradas, ou seja, é como foi falado da planta genérica de valores também. Nós estamos procurando uma intervenção social disso. Então eu queria que você comentasse um pouquinho desse projeto que, tanto do ponto de vista de economicidade da empresa foi muito positivo e do ponto de vista social também foi incrível. Tá certo. Como eu falei antes, tá? O principal, assim, o objetivo nosso para que todas essas ações que nós fizemos, essa é uma delas só, fossem possíveis, foi o posicionamento dos clientes, né? O rapaz de Londrina, aqui na outra mesa redonda, também falou a mesma coisa, né? Então, por que isso é importante? Quando tu sabe onde o cliente está, tá? Tu sabe, inclusive, se tu tá dando um bom atendimento para ele, uma boa qualidade do tratamento da água que tu está entregando para ele, e se tu está coletando corretamente o esgoto também, né? O que nós verificamos? Nós ainda não tínhamos terminado o posicionamento de todos os clientes. Nós fizemos uma análise do banco de dados da prefeitura do DEMAI, em torno de 320 mil ligações ativas, né? Dessas 320 mil, 72 mil, elas tinham tarifa social, que é uma tarifa reduzida de água.
O que é a tarifa social por força da lei, tá? A lei diz o seguinte, ou é uma edificação construída pelo Departamento Municipal de Habitação ou pela Coab, que é do Estado, ou Minha Casa Minha Vida Baixa Renda. Todos esses imóveis, eles recebem esse benefício da tarifa social, tá? Se não é, e o imóvel for residencial com área construída menor que 40 metros quadrados, ele também recebe tarifa social. Bem, só que nos 25 anos anteriores de cadastro do DEMAI, as tarifas sociais que eram concedidas no momento que era dada a ligação de água, nunca ninguém voltou atrás e voltou para medir o prédio, se havia havido uma ampliação da área, enfim, se a pessoa, o usuário, tinha perdido o direito de tarifa social, o benefício de tarifa social. Bem, e como fazer isso aí? 72 mil clientes, tá, numa cidade como Porto Alegre, representa 1/4 da cidade, né? Como tu vai fazer isso aí? É impossível. Se tu não inventar, se tu não te reinventar, é impossível tu fazer. O que nós fizemos? Nós viemos aqui na imagem, nós vimos o exemplo do Rio de Janeiro, que contrata imagem de satélite para fazer controle de favelas, ocupações irregulares. Nós vimos um exemplo excelente de Manaus, onde Manaus contratou imagens de satélite para refazer todo o cadastro do IPTU, e nós fizemos exatamente isso, tá? Como nós estávamos posicionando os clientes, né, nós contratamos imagem de satélite de 2013, tá, imagem de satélite com um pixel de 50 centímetros, e nós começamos a fazer essa análise. Então, a análise antes, que eu te disse que era impossível, de 72 mil clientes, nós levamos 3 meses para fazer essa análise, né? O custo dessa imagem de satélite foi em torno de R$100 mil na época, isso 2013, né? E nós imaginávamos na época, o cálculo que nós fizemos, que nós íamos ter uma arrecadação, um aumento de arrecadação mensal na ordem de R$70 mil. Ou seja, calculando rapidamente, em 2 meses de aumento de arrecadação, nós pagaríamos o investimento. E qual foi a nossa surpresa? Que, analisando esses quase 72 mil ramais, né, que nós não tínhamos ainda a totalidade dos ramais posicionados naquela época, nós encontramos 45 mil clientes, 45 mil usuários do DEMAI, que pela nossa estimativa, pelo nosso cálculo, medindo as áreas, eles não tinham mais direito à tarifa social, né? Desses 45 mil, em torno de 25 mil, eu não sei o número exato, que eram clientes adimplentes, eles foram alterados, tá? E essa alteração, sim, esses 25 mil clientes que perderam o benefício de tarifa social, eles aumentaram, segundo os relatórios que nós temos, em R$500 mil por mês a arrecadação. Ou seja, nós fizemos um investimento de R$100 mil e nós aumentamos a arrecadação do DEMAI em 6 milhões por ano. Vale lembrar o seguinte, como eu te falei, nós fizemos várias outras ações no DEMAI, mas essa, dentre todas, é uma ação 100% comercial, tá? Que não envolveu área operacional, não envolveu qualquer outra área do DEMAI, foi uma ação 100% operacional, 100% comercial, desculpa, né? E naqueles clientes que nós tínhamos dúvidas sobre a área, aí sim nós íamos a campo e medíamos, seja com estação total, seja com trena laser, né? Ou depois, em torno de 2014, a gente recebeu os dados da base cartográfica do município, que datava de 2010, né? E aí sim facilitou bastante o nosso trabalho, e a gente pôde não só fazer o controle da tarifa social, mas como desenhar com perfeição todos os clientes da cidade. Muito interessante mesmo, porque a gente vê aí que você disse que foi uma ação 100% comercial. E 200% territorial, né? A gente está falando aqui de um problema que, na verdade, ele é essencialmente territorial e sem uma plataforma tecnológica. E o Geraldo citou algo ali também que nos chamou a atenção, foi até citado aí, workforce, e a gente está falando também de equipes em campo, Você poderia comentar um pouquinho dessa experiência que vocês estão tendo, não necessariamente com o workforce, até porque é uma ferramenta, é bom começando agora também. E você que está, inclusive, acompanhando a gente aí, o workforce ele está em versão beta, ele está ainda sendo lapidado, vamos chamar assim, mas me conta um pouquinho dessa experiência de campo, das apps, como vocês têm lidado? O workforce, no caso, nós estamos fazendo alguns testes com ele, né? Mas a Copel já tem uma experiência grande de equipe de campo, como eu falei, a gente começou a desenvolver em 2002 aplicativos em PDA, né? Atualmente as equipes de campo da Copel já recebem os serviços, né, que têm que ser executados no tablet, já faz alguns anos que isso acontece, mas uma novidade que nós implantamos no ano passado, que é bem interessante, é que até 2 anos atrás as equipes elas recebiam os serviços e decidiam a ordem de execução do serviço de acordo com a experiência, com o conhecimento da área, de acordo com a emergência, com a urgência do serviço, prazos regulatórios, mas a decisão era da equipe, né?
a não ser em caso de emergências, né, que realmente era direcionado. Mas, principalmente os serviços comerciais, era a decisão da equipe. A partir de um aplicativo que nós implantamos no ano passado, a equipe já recebe na ordem otimizada os serviços que devem ser executados, considerando roteamento, considerando aspectos regulatórios, prazos e outros aspectos que são importantes para você executar o serviço, né? Então isso aumentou a produtividade das equipes, né? Na prática, eles não chegaram a rodar menos, até porque eles rodam menos para executar o mesmo serviço. Só que o tempo que ele não está trafegando, ele pode fazer mais serviços, né? Mas é um trabalho bem interessante. O Workforce, nós estamos fazendo alguns testes, provavelmente nós temos um trabalho de levantamento de árvores com poda, e a gente deve fazer um teste com o Workforce em cima disso. Muito legal. Para despacho de serviço de campo também. E eu tenho certeza que estar numa das cidades atendidas pelas empresas de vocês deve ser ótimo, né? Porque a gente está falando aí que a população está melhor atendida, e nós estamos saindo de um patamar da discussão, geralmente vocês podem falar muito mais nessa experiência, a gente falava muito do geoprocessamento municipal ou da cartografia, e hoje a gente está falando, na verdade, de ferramentas que estão atingindo diretamente a população, não é só o mapa. E eu queria entender um pouquinho e ouvir um pouquinho para vocês até compartilharem aí, vocês têm relatos ou, na verdade, qual é o tipo de resposta que vocês têm quanto à ponta mesmo, a população? Vocês poderiam comentar um pouquinho com a gente? Porque, além dos gestores que estão assistindo, tem muita gente também aí, talvez, o próprio Porto Alegre está assistindo, o pessoal aí que atende. Mas como que chega em mim isso, né? Certo. Interessante a tua pergunta. Nós, no DEMAI, nós temos algumas licenças de ArcGIS, né? Todos os nossos dados, como eu te falei, eles são jogados no banco de dados municipal, corporativo do município, né? E esses dados eles alimentam não só as ações do DEMAI, mas também são usados pelo município todo, né? Secretaria da Fazenda, é o início de um cadastro multifinalitário, né? Isso já traz para nós, talvez eu não consiga mensurar para ti, mas eu sei de relatos de outras secretarias que usam direto os dados que o DEMAI disponibiliza, mas nem todos têm licença de ArcGIS, né? Então, o que nós fizemos lá no DEMAI? Nós também buscamos na imagem exemplo de outros municípios, outras empresas que desenvolveram solução web para visualização desses dados. Então, esses dados são consumidos hoje por todos os servidores do DEMAI e também por todos os servidores da prefeitura, cada um com seu, na intranet ainda, né? Cada um com a sua solução web, que é muito semelhante ao ArcGIS, com algumas ferramentas bem avançadas também, né? Do DEMAI, é interessante ver que desde o atendimento ao público, que antes atendia o público com um monitor um monitor IBM ou um acesso só ao banco de dados comercial. Não, hoje não. Hoje ele tem a solução web, ele está de frente para o cliente, na solução web ele digita o número do cliente ou o endereço, tá? Ele consegue visualizar se tem rede de água, se tem rede de esgoto na frente. Legal. Nós temos acesso aos demais dados do município também, redes da Sulgás também a gente conseguiu implantar online no site da Sulgás, que é a empresa de gás lá do Rio Grande do Sul, né? E mais do que isso, ele também acessa dados de imagem de satélite e também o Google Street View, né? Tudo na mesma ferramenta. E um relato muito interessante que eu presenciei, o estagiário atendendo no atendimento ao público, né? Ele digitou o número da pessoa, a pessoa estava na frente dele, e ele virou o monitor e mostrou a casa da pessoa. Essa casa que o senhor mora? Né? Não, é essa casa mesmo. Então ali ficou mais do que claro para mim, assim, que nós vamos, tanto na área de atendimento, quanto na área operacional, também a área bem de ponta, à medida que a gente vai desconstruindo aquela cultura antiga, que, né, aos poucos a gente vai vendendo essa ideia e vendo que as pessoas vão gostando e vão aplicando no seu dia a dia e melhorando o seu dia a dia. O trabalho do DEMAI hoje ele ficou muito mais rápido. A resposta do DEMAI, não só para os clientes externos, quanto para a população, ficou muito mais rápida, muito mais precisa, muito mais confiável também, né? Então, isso sim tem trazido, mesmo nós ainda não colocando inteligência nas redes de água e esgoto, nos clientes, que é o próximo passo que nós vamos ter. Somente vendo esse cadastro sobreposto e dando acesso a esse dado para todos os funcionários do DEMAI e da Prefeitura, o ganho de qualidade é visível. Muito legal. O cliente da Copel, o consumidor, né, como é chamado normalmente, ele enxerga os resultados das ferramentas que a gente utiliza, né? No atendimento também nós temos algumas ferramentas que auxiliam. Por exemplo, quando alguém
pretende pedir uma ligação nova de consumidor, o atendente, no momento, ele pode fazer uma simulação bem simples, no qual ele consegue identificar se ele vai conseguir fazer a ligação rapidamente, porque já tem rede elétrica no local que suporta aquela nova ligação, ou se é necessário fazer um projeto e vai levar mais algum tempo. Então, já pode dar essa resposta bem rápido. Mas eu acho que o ponto que mais afeta o consumidor é na parte de atendimento de emergência, né? Porque todo o sistema que trabalha com atendimento de emergência, quando cai um poste, desliga a energia, todo o sistema que controla as equipes que vão ser deslocados é feito baseado na arquitetura de geoprocessamento, utilizando o ArcGIS, no caso, né? Então ele faz uma série de cálculos para fazer a reconfiguração da rede elétrica, reduzir a área que fica sem energia naquele período, auxilia para identificar problemas, inclusive, de segurança humana, né? Porque o eletricista só pode subir no poste quando está desenergizado nessas situações. Então ele auxilia nesse ponto também, identifica as áreas que estão sem energia e assim por diante. Então, essa agilidade na resposta em atendimento de emergência é o resultado, é um dos resultados principais que a gente tem com respeito ao geoprocessamento. Posso, talvez, afirmar para os nossos dois aqui, líderes da transformação digital em suas empresas, que, na verdade, aponta a população, quem está sendo atendido, ela vai sentir muito mais se a gente não tivesse essas plataformas, não é mesmo? Né? Hoje, na verdade, quando a gente acende um interruptor, na verdade, então a gente está, de alguma maneira, ali tendo ou sistema de... Então é interessante, se a gente não tivesse isso, aí seria muito mais claro. Exatamente. Na prática, depois que você implanta uma tecnologia desse tipo e começa a trabalhar com ela, você não consegue conviver sem ela mais. Exato. Muito, muito bacana ouvir isso. E dentro de todo esse contexto que a gente está falando, então, de pessoas, plataformas, soluções, para onde a gente caminha, então? A gente tem ouvido falar muito, e vocês também até talvez trabalhem com isso, a gente tem ouvido falar muito de cidades inteligentes, smart cities, né? Mas a gente também costuma estar muito ligado hoje a sensores, etc. E a gente sabe que mais do que cidades inteligentes, nós buscamos cidadãos conscientes. Então, para onde a gente está caminhando? Vocês que são, como eu disse, líderes dessa transformação em suas respectivas empresas, já passaram por várias fases, né? E não vou nem falar de softwares, né? Não vou falar, passaram pelo ArcView, ArcInfo, é a revolução do WebGIS agora. Para onde vocês vêm aí? Para onde a gente está caminhando? Na minha opinião, e eu vejo o trabalho que o Geraldo já faz na Copel, né? Os nossos problemas são muito semelhantes no início e as soluções elas vão se desenhando, principalmente quando a gente tem apoio, né? A Imagem sempre nos deu esse apoio para essa implantação desse projeto e com certeza o caminho vai para essas aplicações, para celular, aplicações para tablet, que a população possa acessar. Tá? Isso já está em andamento no DEMAI. Hoje nós já podemos acessar toda essa solução à web, já foi testado, ela não foi colocada ainda para a sociedade, depende de uma definição de gestão, né? Mas acredito que esse ano a gente já vai fazer. E uso em aplicativos de celular também, né, onde até a gente pode, com coletores assim no celular, onde a gente pode inclusive criar novas feições, criar novas ligações de água, novas ligações de esgoto, e essas ligações, à medida que a gente vai criando no celular, já vai imediatamente gravando no banco de dados. Isso é muito legal, é online. Legal. Né? Mais do que isso, para esse ano agora, a nossa ideia, agora que nós temos todos os vetores posicionados, é colocar, como eu te falei antes, colocar inteligência nessas redes. Colocar inteligência na rede de água, fazer que ela se transforme numa rede de água, que ela se comporte dessa forma. E a rede de esgoto da mesma forma e os clientes que se comportem como clientes. Ou seja, o que eu estou falando? Estou falando nas ferramentas ArcGIS para saneamento, né, que são ferramentas muito modernas, fazem parte da plataforma do ArcGIS também, né, e com o apoio da Imagem, esse ano nós vamos iniciar a fazer a implantação dessas ferramentas. Por que a gente quer isso aí? A gente quer, como já tem alguns municípios também já fazendo, que à medida que a gente for fechando os registros para fazer algum conserto, alguma obra, enfim, que a gente precise realmente fechar esses registros ou que a gente possa programar esse fechamento, no momento que a gente fechar esses registros no computador, ele pode nos dar instantaneamente quais os clientes que vão ficar sem água. Se tem algum hospital, alguma clínica de hemodiálise que a gente possa avisar antes, ou algum comércio que a gente deva avisar antes também. Né? Então, tudo isso, e não só nos avisar, mas também a possibilidade da gente avisar os clientes, já que a gente tem dados de celular, e-mail também no cadastro. Né? Então, essa talvez seja o grande salto que eu vejo para os próximos meses assim, que nós vamos ter no DEMAI. Muito bom. Dentro do conceito de Smart Cities,
existe um conceito chamado Smart Grid, que é uma tendência muito forte dentro das empresas de utilities, que são as redes inteligentes. Em alguns países isso já é uma realidade. No Brasil nós estamos na fase de piloto. Mas o potencial dessa ferramenta é muito grande. A ideia é você ter redes inteligentes e, para você ter uma ideia do potencial disso, em alguns lugares, o consumidor ele autoriza a empresa de energia elétrica a atuar nos seus equipamentos internos. Então, em certos momentos, ele autoriza, assina um contrato autorizando isso, recebe um benefício por isso. Em certos momentos, por exemplo, momento de pico, a empresa de energia elétrica pode atuar dentro da casa do consumidor e reduzir, por exemplo, a potência do ar-condicionado, ou então ligar ou desligar um equipamento que esteja ligado, alguma coisa nesse sentido. Então, a intenção é você ter uma rede elétrica que seja inteligente. Um outro conceito também que é interessante dentro do Smart Grid para o consumidor é que a energia ela passa a ter valores diferentes dependendo do horário do dia. Isso já acontece hoje com grandes consumidores no Brasil mesmo, mas o residencial ainda não tem esse benefício, vamos chamar assim. Então eu posso escolher, por exemplo, lavar a louça de madrugada, quando é muito mais barato, fazer algumas atividades que são automatizadas de madrugada, deixar de usar a energia elétrica nos horários em que o custo da energia é muito mais caro, né? E todo esse controle você faz usando esse conceito de Smart Grid. E eu considero que não existe esse conceito de Smart Grid sem geoprocessamento. Sim. Assim como não existe Smart Grid sem automação, sem medidor inteligente, sem uma boa rede de comunicação, se não houver geoprocessamento nesse contexto, você não consegue trabalhar dessa forma, né? Então esse é um caminho que todas as empresas de energia elétrica vão seguir, como eu falei, em outros países já estão seguindo nesse caminho, mas é um caminho, uma tendência muito forte aí do nosso trabalho. Então, nós estamos falando de uma evolução natural, na verdade, mas ao mesmo tempo, se não ocorrer essa evolução, como o próprio, a gente já falou durante algumas palestras aqui, o próprio Enéas Brum, na nossa abertura, não é uma questão de escolha, né? Se eu vou ou não, Correto. É em que momento eu vou. Isso. E a gente vê aí que nós temos duas empresas, né, dois órgãos que estão realmente liderando essa revolução no Brasil e a gente consegue ver que a gente está atendendo todas as nuances da transformação digital, né? Mobile, aplicações em nuvem, a mobilidade, ou seja, a gente está integrando tudo isso. E dentro dessa discussão maior que a gente está trazendo, vocês têm alguma dica? Porque a gente tem muita gente, eu estava aqui recebendo as mensagens do pessoal que está conectado, a gente tem muitas prefeituras, muitos órgãos assistindo. Uma dica já foi dada, né? Procure a imagem, né? Somos facilitadores disso. Mas como que vocês têm alguma dica para o pessoal ou um pouco do caminho das pedras disso tudo, né? E principalmente a área técnica a gente resolve, né? Sim. Mas a gente tem outros caminhos que a gente só aprende fazendo realmente. A gente queria ouvir um pouquinho disso de vocês. Tá certo. Uma dica. Em 2010, eu participei do EUESO 2010, lógico, né? E na palestra de abertura, que foi o Enéas que falou, ele foi bem claro, assim, bem objetivo na mensagem dele, assim. E eu me lembro que eu estava sentado bem no fundo, assim, e aí foi como se ele estivesse falando para mim, assim, né? Ele falou o seguinte, assim, ó, não precisa ter pressa, tu voltando para tua empresa lá e para implantar o geoprocessamento. Ele vai ser implantado, não tem saída, né? No mundo que a gente vive hoje, com a quantidade de dados que a gente tem que trabalhar, resposta para agência de regulação, direito do consumidor, enfim, como é que para fazer tudo isso funcionar, tu tem que usar tecnologia, tu tem que te reinventar. Então, quando tu voltares lá para a tua empresa, não precisa voltar a brigar com as pessoas, nem ficar aflito em querer implantar o quanto antes. Pode demorar 1 ano, né? Pode demorar um pouco mais, pode demorar 2 anos, pode demorar 5 anos, né? Mas o teu esforço em implantar isso aí, ele vai ser reconhecido. Vai acontecer. Essa transformação digital vai acontecer na tua empresa, tá? Agora, o que tu não pode voltar atrás é o tempo que tu perdeu. Se tu perdeu 1 ano, se tu perdeu 5 anos, esse tempo não recupera mais. Isso foi tão importante para mim, naquele momento ali, que eu voltei sim para a minha empresa e comecei a falar com as pessoas, comecei a mostrar o quanto era importante, né? Comecei a fazer testes, comecei, né, a buscar essa transformação, né? E à medida que eu ia conversando com as pessoas, que se fosse uma, né, daqui a pouco eu conseguia conquistar mais outra, né? E essa foi a grande transformação, na minha opinião.
Não só a transformação do software, não só a transformação digital, onde eu colocava o banco de dados, mas a transformação das pessoas. O quanto a gente conseguiu inspirar essas pessoas, né, e fazer com que elas entendessem e trabalhassem com vontade, assim, e entendessem, pô, eu estou melhorando o meu trabalho, eu estou melhorando como profissional, né, e com isso melhora o DEMAI e melhora o atendimento para a população de Porto Alegre. Essa é a mensagem que eu deixo, assim, que serviu para mim e espero que sirvam para vocês também. E eu acho que você acabou de traduzir uma parte da palestra de abertura que eu falei de mudança transformacional. É incrível, muito interessante, porque a gente está falando aqui de mudanças, essa mudança transformacional, muito legal. Que bom. Espero que o pessoal tenha, se você ouviu o Enéas em 2010, agora o pessoal está te ouvindo e com certeza daqui a alguns anos a gente vai ter gente te citando aqui nessa mesa, discutindo, porque está inspirando o pessoal. Tomara. Esse é um ponto muito importante, realmente. Eu trabalho na área de TI há mais de 30 anos e quando a gente vai implantar uma nova tecnologia numa empresa, eu implantei várias tecnologias, ajudei a implantar várias tecnologias na Copel. Quando a gente vai implantar uma nova tecnologia na empresa, a gente fica bastante preocupado com o software, com o hardware, com os dados, com a comunicação. E é importante, claro, a gente tem que estar olhando tudo isso, tem que estar no nosso radar. Mas, eventualmente, a gente não dá o devido valor àquilo que é mais importante, que são justamente as pessoas que vão utilizar essas ferramentas, né? Então, realmente esse é um ponto muito importante que tem que ser levantado, né? Pessoas, né? Os profissionais, mostrar os benefícios e, eventualmente, até mostrar as limitações, porque uma expectativa exagerada pode causar uma frustração também. Exatamente. E afetar o sucesso do projeto, né? Eu poderia colocar alguns outros itens que poderiam se encaixar aí, que seria, por exemplo, capacitação da equipe. A equipe teria que estar bem capacitada. No caso de geoprocessamento, eu sempre procuro identificar e colocar que a equipe ela tem que ter uma capacitação adicional, que é um pouquinho de cartografia, né? Sistemas de projeção, sistemas de coordenadas, esse tipo de coisa, um básico, né? Mas a capacitação é muito importante. E um outro item que também se encaixa nisso que você falou aí, que é a parte da atualização. Quando a gente trabalha com tecnologia, nós temos que estar atualizados constantemente. A tecnologia muda muito. De um ano para o outro as coisas mudam, né? As ferramentas têm um ciclo de vida. Elas nascem, crescem, amadurecem, envelhecem e morrem. Chega uma hora que a ferramenta que você está utilizando, ela não é mais para ser utilizada. Ela não se encaixa mais no contexto em que ela está trabalhando. Então você tem que estar se atualizando constantemente, participando de cursos, participando de eventos, lendo, estudando, trabalhando. A internet está cheio de informação, né? Então, essa seria talvez a minha dica final, que seria justamente a gente se atualizar, a gente tem que estar atualizando constantemente. Encaixa aí uma frase do Joel Barker, que eu gosto muito de frases desse tipo, que diz assim: as ideias que te trouxeram até hoje não são as mesmas que te levarão ao amanhã. Muito bom, muito bom. Eu queria pegar esse gancho e anunciar para o pessoal que está assistindo a gente aí, que nós atingimos uma marca expressiva no nosso EUESRI 2016 e por conta disso a gente tinha um limiar aí interno nosso e por conta dessa mesa redonda, e aí está o link perfeito, quase que a gente combinou isso agora, nós estamos anunciando nesse momento que você que está acompanhando a gente aí na mesa de discussão, está com a atualização da plataforma ArcGIS em dia. Você acabou de ganhar, não é sorteio, se você está com a plataforma ArcGIS atualizada, você acabou de ganhar um workshop da Academia GIS Imagem. Se você está em dia, mande um e-mail aí para euesri@img.com.br, repetindo, euesri@img.com.br, que a equipe vai entrar em contato. Então, nós agradecemos muito a participação aí de quem está assistindo. Não vai embora, a gente não está terminando ainda não. Então, nós atingimos o nosso número para liberar esse prêmio e foi o gancho perfeito que a gente acabei aqui de receber há poucos minutos atrás. Não foi logo em seguida da pergunta, estava aguardando um pouquinho, mas você deu o gancho. Combinado, não seria Se fosse melhor. combinado, se a gente tivesse ensaiado, não teria sido tão bom assim. Então, corra aí, aproveite um workshop e também aproveitando sobre capacitação, a própria imagem, a gente tem muito material para o pessoal explorar aí no site e amanhã a gente também tem uma novidade para ser anunciada no nosso workshop de educação. Mas voltando aqui à nossa mesa e caminhando aí para a amarração final, para o entendimento final, a gente já falou de futuro, nós falamos de passado, falamos de presente
Fizemos até análise do Zewesry, né? A gente tem muita gente acompanhando aí, o pessoal, tem gente sentindo falta do crachazinho, verdade, né, pessoal? É verdade. Ignore o crachazinho, mande a sua foto, é mais bacana. Hashtag Zewesry 2016. Então, eu queria, a gente está aqui, se a gente juntar tempo de ArcGIS aqui do lado, a gente tem um bom tempo aí de experiência. Então, eu queria que vocês pontuassem para o pessoal aí que está assistindo, agora, não como usuário final realmente, mas como vocês também receberam essas transformações? Porque quando a gente está aqui na mesa, não, já está falando num âmbito maior, né? Mas quando foram chegando essas mudanças, né? Do shape para os bancos de dados, o banco de dados agora para a nuvem, enfim, cortei bem a história, né? Mas tem algum ponto principal aí para que a gente, olha, isso vale a pena notar e a partir daqui mudou tudo, quem está pegando agora está melhor. O que vocês teriam para falar sobre um pouquinho esse impacto dessa mudança da plataforma ArcGIS em si? Tá certo. Posso? Tá vendo? Falou de ArcGIS, todo mundo quer falar. Muito bom. Não, eu acho que são dois saltos assim que eu posso te dizer assim. Um salto é tu usar um banco de dados corporativo, né? No momento que tu coloca esses dados com acesso público, não público, mas acesso a todas as secretarias do município, todas as diretorias daquela empresa, enfim, né? No momento que tu tem esse dado colocado lá, pode não ser o melhor dado, pode não estar o dado perfeito, assim, mas ele está lá, entendeu? E, inclusive para ser questionado, né? Então, assim, ó, esse dado aqui faz uma cartografia melhor ali, faz um levantamento que não está bem desenhado, enfim. Isso é muito bom, não é ruim. Ouvir essa crítica não é ruim. Tá? E no momento que tu coloca esse dado na rede, que é o primeiro salto que eu queria te dizer, tá? Tu eleva as pessoas a outro patamar. A informação está na mão delas, né? E o segundo ponto, e esse sim talvez no nosso trabalho lá, como nós não implantamos ainda a tecnologia móvel, né? Que eu tenho certeza que vai ser o terceiro salto, né? Sim, os dados via web, né? O acesso a dados via web, a facilidade que ele nos dá, a possibilidade de tu pegar aqueles dados e transformar em dashboard depois, dados no computador de quem faz a gestão, do responsável pela gestão, essa informação mais qualificada na mão de quem toma a decisão, tá? E como eu falei antes também, a informação na mão de todos os funcionários, de todas as áreas do DMAI, ou daquela empresa, né? Usando, falando a mesma linguagem, olhando e decidindo sobre os mesmos dados, né? Então esses são os dois saltos que nós já vivemos, né, que é um pulo, assim, antes e depois, não tem como voltar. Disruptivo, como o pessoal tem dito, né? E agora o próximo é, sim, trabalhar com dados móveis e as ferramentas de ArcGIS para saneamento, que eu tenho certeza que vai ser uma revolução, assim, para o DMAI. Estamos ansiosos para o próximo Zewesry vermos alguns resultados já. Quando você vai mudar uma ferramenta, vai mudar, né, talvez até uma tecnologia disruptiva, como foi colocado, dá um pouquinho de medo na gente, né? Com certeza, porque eventualmente você já tem algo que está funcionando e eventualmente você tem algo que você enxerga que é melhor, parece ser melhor, mas esse já está funcionando, está aqui, todo mundo está acostumado, como é que nós vamos mudar, né? Muda a cultura da empresa eventualmente. O que a gente aprendeu na Copel, com uma série de saltos que nós fizemos, né, e mudanças de tecnologias, é a questão de planejamento. É fazer um bom planejamento, que daí inclui capacitação, inclui todos os processos, né, que estão dentro do planejamento, mas fazer um bom planejamento daquele trabalho que vai ser feito, agregar profissionais que tenham conhecimento daquela ferramenta que você está querendo trabalhar, né, eventualmente contratar consultorias, né, que tenham experiência naquele tipo de trabalho. Fazendo isso, a tua taxa de sucesso do projeto aumenta bastante, aumenta muito, sabe? Então, eu acho que fazendo um bom planejamento, eu acho que você consegue passar por todas essas mudanças que ocorrem e apesar de dar um friozinho na barriga e a gente saber que sempre tem algo que dá errado, nunca dá certo tudo, né? Mas no final você atinge o sucesso. Muito bom. Bom, a gente está finalizando essa mesa, nós não estamos ainda finalizando o nosso evento, aliás, ele não termina hoje. Nós temos amanhã uma série de... Aliás, o Zewesry é um evento contínuo. Uma coisa muito interessante das falas aqui, a gente viu que esses eventos eles estão contribuindo não só para o networking, mas também para essa troca de experiências, né? Foram citados aqui, eu ouvi no Zewesry, eu contactei, eu vi o meu colega, estou trocando experiências. Então, é muito importante aí que a gente também participe disso tudo, né? Não só nas redes sociais, nos nossos grupos, na nossa página, mas esteja atentos porque
um grande ganho do que a gente fala aí quando a gente trabalha com Esri, imagem, Esri, é justamente nós não estamos falando de um software, estamos falando de plataforma. Exatamente. E plataforma inclui pessoas. E pessoas têm nomes, e a gente precisa se relacionar, trocar figurinhas, entender. Isso é muito legal. E então, para a gente finalizar, e o pessoal está inclusive mandando abraço, o pessoal aí tem o time do Demai assistindo, mandou abraço aqui. O Geraldo, então, é um popstar, já recebeu abraços internacionais, o nosso pessoal está mandando aí um alô para você. Então vamos aproveitar a câmera, já que vocês são tão famosos, o pessoal mandando abraços aí nominalmente. Gostaria que vocês olhassem, então, individualmente para a câmera, como já diria um apresentador aí, né? E deixassem seu recado final sobre como a transformação digital pode estar, como já está na empresa de vocês, como vocês já são líderes dessa transformação, como quem está nos assistindo pode se tornar líder também nessa transformação. Vamos lá. Tá certo. Então, finalizando, né, gostaria de agradecer, né, o convite aí e dizer para vocês assim que se vocês, seja a empresa que for, empresa pública ou não, né, que precisem utilizar geoprocessamento, implantar geoprocessamento, não desista. Vá até o final. Faça como eu fiz, como eu aprendi a fazer, né? Eu aprendi a fazer desde a primeira vez que eu tive contato com geoprocessamento, fui orientado, recebi ajuda, né? Façam como a minha equipe lá de geoprocessamento, deve estar ouvindo lá o pessoal, né? O pessoal que trabalha com vontade, eles realmente são os responsáveis por essa mudança, né? Tanto o cadastro comercial quanto o cadastro técnico também. Eu só sou uma peça, né? E a minha mensagem assim final é assim, ó, não desista. Não desista porque tu vai ouvir alguns nãos, tu vai ouvir algumas caras feias, mas no final vale a pena. É isso. Muito bom, muito obrigado. Bom, a transformação digital é algo que é constante, né? Ela eventualmente se acentua mais, eventualmente se acentua menos, mas a gente sempre está participando dessa transformação digital, como eu comentei, no caso da Copel, desde 74. Então, a gente tem que estar trabalhando sempre com isso, constantemente trabalhando com isso. No caso do geoprocessamento, considerando a inserção dessa tecnologia numa empresa, é importante a gente enxergar bem os benefícios que vêm disso, né? Hoje em dia, o Brasil, né, o mundo, nós temos fases de crises. Então, a gente tem eu sempre chamo o pessoal lá na Copel e comento sobre isso no caso de tecnologia. Época de crise é a época da tecnologia. É a época em que você pode provar que a tecnologia pode dar resultado para a empresa. Quando a empresa está indo muito bem, ela pode até não ser tão sustentável, pode não ser ter uma saúde financeira tão boa, porque está indo bem de uma maneira geral. Mas quando a crise está ocorrendo, aí é que você tem que reduzir custos, tem que melhorar a produtividade, aumentar a agilidade, e é aí que a tecnologia entra. É aí que a gente tem que se esforçar mais. Eu diria que, como dizem os chineses, época de crise é uma oportunidade para a gente aplicar tecnologia. E o geoprocessamento é uma tecnologia que tem ajudado bastante a Copel, no caso de produtividade, agilidade, melhorado o trabalho do pessoal, a qualidade do trabalho que eles têm lá, né? Então, eu acho que se a gente tentar ir por esse lado, benefícios, melhorias, vantagens que existem, eu creio que a gente consegue implantar em qualquer lugar o geoprocessamento. Basta realmente conscientizar o pessoal de tudo isso. Muito bom. Bom, mais uma vez, muito obrigado pela presença, pelo tempo e pela aula que nós tivemos aí. O pessoal gostou bastante. E, mais uma vez, relembrando, vamos lá. Nós, então, tivemos esse anúncio muito especial durante essa mesa. Todos que estão aí com a plataforma ArcGIS atualizada estão recebendo um workshop gratuito, um prêmio da Academia GIS. Imagem para você que está com a atualização em dia. Basta você mandar um e-mail, então, para euesri@img.com.br e a nossa promoção do nosso parceiro TomTom continua. O pessoal aí está... E cada vez fotos mais criativas, hein, pessoal? Então, postem aí a sua foto, a sua selfie com alguma parte do nosso vídeo, a gente aqui na mesa, durante a transmissão. Poste nas suas redes sociais, Facebook, Twitter, enfim, Instagram, com a hashtag EuEsri2016. Aguardamos vocês. Muito obrigado. Continuem com a gente ainda tem muita coisa bacana. EuEsri2016, transformando o seu mundo com transformação digital. Muito obrigado.